Tokyo Revengers é um anime que ficou bem famoso nos últimos anos, tanto pela sua história, por lutas, mas na minha opinião uma coisa que sempre chamou muita atenção minha é o estilo de personagens, as roupas, os cabelos, o traço desse anime eu acho muito bonito, eu acho muito único, e é isso que nesse vídeo eu vou te ensinar. Nesse vídeo eu vou te ensinar como desenhar qualquer personagem de Tokyo Revengers. Assiste o vídeo até o final que vai ter dicas muito boas sobre como entender o traço desse anime. 1 mês, 6 meses, 1 ano é tempo suficiente para você aprender a desenhar? A resposta definitiva para essa pergunta eu não tenho, mas eu criei um método despertando o seu talento, que tem como objetivo acelerar o máximo possível a sua evolução. Então nesse método eu vou te ensinar 4 passos que vai fazer você desenhar muito mais rápido. Clica no link abaixo para você ter acesso à primeira aula gratuita, primeiro passo 100% gratuito. Não perde tempo que vale muito a pena. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo aqui a gente vai aprender a desenhar os personagens de Tokyo Revengers. Esse é um anime bem interessante, tá? Eu já ouvi falar muito dele, não cheguei a assistir ainda esse anime, mas particularmente eu acho ele bem interessante pelo traço dele. Como eu falei, eu acredito ser um traço muito único e vale a pena você desenhar esses personagens, tá? Se você acompanha o canal, você sabe que eu sempre falo isso. Sempre desenhar coisas novas vai te ajudar muito a evoluir mais rápido. E os personagens de Tokyo Revengers, eles têm características bem únicas, que se você descobrir quais são elas, vai ser muito mais fácil você desenhar esses personagens e vai acabar te ajudando na sua evolução. Um traço novo sempre é bom de fazer. Então, se você não conhece a série, basicamente eu vou pegar e vou te explicar quais são todos os traços do personagem, quais são todas as características do traço daquele anime. Por que isso? Porque todo anime existe um traço próprio, que é o traço do criador daquele anime. Então, assim como eu, assim como você, o criador do anime também tem um traço específico, também tem um traço próprio. Então, todos os personagens que ele criar vão ter essas características em comum, porque é do traço dele. Eu estou desenhando o Takemichi, se não me engano é esse que é o nome do protagonista, na verdade eu estou mostrando ele. Que ele é o protagonista, então ele meio que vai ditar o padrão. Como ele é o personagem que mais aparece, eu acho que ele é o melhor exemplo para nós termos nesse vídeo. No primeiro ponto, olha os olhos dele, olhos bem grandes e bem diferentes do normal. Então tu vê que é um olho dele muito mais quadrado do que retângulo. Isso é um pouco incomum nos animes. Na verdade isso é bem raro nos animes. 90% dos animes são muito mais retângulos do que quadrados. Isso é algo bem incomum. E é muito interessante você prestar atenção nisso, porque os olhos dos personagens são sempre o ponto principal do desenho. Assim que você olhar um desenho, a primeira coisa que vai te chamar atenção é o olhar do personagem. Todas as vezes é isso. É através do olhar do personagem que nós vemos a sensação dele, nós vemos o que ele está pensando, o que ele está sentindo, muitas vezes como ele está reagindo, o que ele vai fazer, dependendo também. Tudo é passado pelos olhares do personagem. Então é muito importante você desenhar bem o olho do personagem. Tanto que cada anime tem o seu traço de olho específico. Tem animes que vão ter os olhos mais quadrados, como esses de Tokyo Revengers, vão ser mais retangular, outros mais arredondados, outro mais simples, outro mais complexo. Tudo depende da proposta do anime e muito depende também da proposta do personagem, do contexto do personagem. Uma regrinha bem simples: quanto mais expressivo for o personagem, quanto mais emotivo for o personagem, quanto mais emoções ele demonstra, quanto mais expressões ele expressa, maior vai ser o olho dele. Por que que vai ser maior? Porque fica muito mais fácil de você perceber isso. Ele fica muito mais perceptível para nós. Se o personagem é um pouco mais sério, ele é um pouco mais retido, ele é um pouco mais na dele, provavelmente o autor vai fazer os olhos daquele personagem um pouco mais fechado, porque assim fica mais difícil de ver a expressão, e quando ele gera uma expressão com o olhar, é um pouco mais discreto, é um pouco mais singelo, então ajuda naquele aspecto de um personagem mais frio, um personagem mais duro, um personagem mais sem emoção. Então isso é muito importante você lembrar, o olho é a parte principal do desenho, por isso que eu recomendo, tá começando um desenho, começa pelo formato do rosto, logo em seguida vai pelo olho. Se você tiver o olho bem feito e o formato do rosto bem feito, você já tem 80% do desenho. O cabelo é muito fácil de construir, boca, nariz, orelha, todos esses detalhes do rosto do personagem são muito mais fáceis de construir. Se você fez um bom formato de rosto do personagem e um olho muito bem feito, o resto vai ser bem mais tranquilo. Então,
olhos bem quadrados. Outro aspecto também muito interessante, as orelhas bem grandes, tá? Uma orelha bem projetada. Isso é uma coisa que só adendo, tá? Muitos desenhos, muitas referências, nem aparece a orelha. Ele é uma coisa assim bem singela, é só um Czinho, nada muito chamativo, então eu não vou entrar muito ponto. Mas dá pra ver que nessa imagem aqui, totalmente diferente, é uma orelha bem grande, é uma orelha bem chamativa. Outro ponto muito importante desse anime, o formato de rosto. Olha como ele é um rosto quadrado e triangular ao mesmo tempo. Nitidamente não é um rosto fino e nitidamente não é um rosto curto também. Mas ele consegue ser um rosto pontiagudo, um rosto bem projetado. Então é importante você chegar nesse meio termo entre os dois. Um rosto quadrado, mas ao mesmo tempo meio triangular. Então faça a parte do rosto dele aqui, a parte do queixo, da mandíbula, bem larga, bem marcada, bem quadrada, mas também dê bastante projeção no queixo, dê um aspecto realmente de triângulo, assim, chegou no queixo já volta, assim, um aspecto mais pontudo. É muito importante para esses personagens de Tokyo Revengers fazer esse detalhe com o rosto mais quadrado, com queixo bem grande, mais pontiagudo, mais projetado, vai dar um aspecto muito interessante e é o aspecto do desenho, do anime. Então você precisa seguir essa característica que é muito marcante entre esses personagens. Agora, para mim o ponto principal, para mim que mais chama a atenção desse anime inteiro, o cabelo dele. Os cabelos desses personagens são muito únicos. Eles têm muitas mechas mesmo. Isso é uma questão muito legal, tá? Então são mechas que variam bastante. Alguns personagens têm mechas pequenas, outras mechas grandes, mas são mechas muito diferenciadas. Também varia um pouco a cor. Tem alguns personagens que têm uma cor diferente para que chame mais atenção. Mas tu vê que questão de origem de mecha, questão de formato de mecha, tudo depende do personagem em si. Aqui o Kenichi, o Takemichi, melhor dizendo, ele tem esse cabelo mais tipo moicano, assim, mais anos 80, mas tu vê que do lado é como se fosse um cabelo normal e depois ele tem esse moicano. O que é importante de você lembrar quando for desenhar cabelo? Isso serve para qualquer estilo de cabelo, independente do qual seja o desenho, qual seja o personagem. Cada mecha do seu cabelo é única. Se você ir na frente do espelho agora e ver o seu cabelo, vai perceber que cada mecha é única. Tem mecha que vai ser mais fina, tem mecha que vai ser mais grossa, tem mecha que vai ser mais pontiaguda, tem mecha que vai ser mais curta, tem mecha que vai ser mais longa. Cada mecha do nosso cabelo é única. Então, quando você estiver desenhando o personagem, cada mecha do cabelo tem que ser única também. Faça a mecha um pouquinho mais fina, outra um pouquinho mais grossa, outra um pouquinho mais pontiaguda, outra um pouquinho mais larga. Vai mudando detalhes minúsculos, mas sempre vai mudando alguma coisa. Isso vai dar um aspecto muito mais natural para o seu desenho e vai melhorar muito a qualidade do seu personagem. O que eu mais vejo as pessoas fazendo? Fazendo aquele cabelo muito simétrico, muito duro, muito enrijecido. Assim fica um aspecto muito estranho na sua arte. Fica um aspecto muito estranho no personagem. Então toma muito cuidado nessa parte do cabelo. E isso é o que mais assim se caracteriza, na minha opinião, desse personagem de Tokyo Revengers. O cabelo muito diferente. Então, resumindo, um olho um pouco mais quadrado. Então toma cuidado que é um olho um pouco mais quadrado do que retangular. Um rosto mais largo e pontiagudo, bem projetado. Um cabelo também com bastante mecha. Um cabelo também com um aspecto bem único, um cabelo mais volumoso, um cabelo que realmente é para chamar mais atenção. Então, toma cuidado para seguir esses 3 princípios que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer qualquer personagem desse anime. Agora eu vou botar uma imagem com vários personagens desse anime na tela para a gente poder ver como essas características se repetem nos outros personagens. Antes de continuar o vídeo, gostaria de pedir que, se você está gostando, não se esquece de, antes de sair dele, deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar com um amigo, tá? Isso realmente ajuda muito aqui no engajamento do canal, me ajuda muito a estar chegando a novas pessoas. Então, se você gosta do meu conteúdo, você quer apoiar ele, você pode fazer essas coisas, depois você pode hypar o vídeo, tá? Isso ajuda bastante. Logo, se você está pegando o vídeo logo quando ele foi lançado, na primeira semana de lançamento dele, hypa aí o vídeo para ele poder chegar a novas pessoas. Então, eu fico muito feliz se você faz qualquer uma dessas coisas. Realmente o apoio de você ajuda muito aqui no canal. E vamos voltar para o vídeo agora. Aqui na imagem que eu botei agora com vários personagens, nós conseguimos ver as coincidências, as características em comum que todos têm. Então, primeiro ponto, olha o formato do rosto.
Percebe que todos têm o rosto mais projetado para frente, um rosto mais pontiagudo, e todos têm um rosto mais quadrado, um rosto um pouquinho mais largo. Mas nenhum tem um rosto estreito, nenhum tem um rosto fino, nenhum tem um rosto mais feminino. Todos são quadrado e pontiagudo. Os olhos deles são o que mais diferencia do Takenich, por exemplo. O olho do Takenich é um pouco mais quadrado do que os outros. Os outros já vê que eles têm uma pegada um pouco mais retangular. Isso também é uma questão importante. Característica, a questão de traço do personagem, sim, acontece bastante assim, ela fica meio que características bem comuns dos personagens daquele anime, mas não é uma regra absoluta. Existem personagens que vão fugir dessa regra, senão todos os personagens iam ficar muito igual, ia ficar muito parecido e não ia ficar legal. Então o autor ele dá uma variada. Por exemplo, esse autor aqui ele deu uma variada no rosto, no olho do protagonista. Ele deu um pouco mais quadrado que os outros demais. Os outros já são um padrão mais comum, um olho mais um pouquinho retangular. Mas saiba disso. Características de traço do autor não é regra absoluta, até porque ele tem que fazer variação de personagem. Agora, aspecto que isso todo personagem tem, cabelo extremamente único. Tu não vê nenhum cabelo parecido um com o outro. No máximo um moicano que lembra o do Takenich ali, mas tu vê que tem cabelos muito diferentes, cabelo bem curtinho, cabelo bem volumoso, cabelo bem longo, cabelo de grandes mechas, cabelo de pequenas mechas. Tu vê que tem bastante variação. A cor aqui, tu vê basicamente 3, 4 cores. Na verdade tem 5 cores, né? Tem cabelo cinza, tem cabelo vermelho, tem cabelo um pouquinho mais amarelo, tem um cabelo amarelão, tem um cabelo daquele rosinha meio claro, tem cabelo preto. Então eles variam um pouco de cor também. Mas com certeza o que mais varia desse anime é o cabelo. E isso é um ponto muito importante de você saber desenhar. O cabelo do personagem dá muita vida e muita gente negligencia. Muita gente acha que é muito tranquilo, é muito fácil e acaba fazendo de qualquer jeito. Então, toma cuidado nessa parte que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Vamos chegando aqui no final do vídeo e espero que tenha gostado. Tá a fim de ver mais dicas, tá a fim de aprender mais coisas? Clica na playlist do Desafio 30 Dias. É uma playlist que eu peguei e fiz uma série aqui no canal te ensinando a desenhar do zero avançado em 30 dias. Tem dicas muito boas e eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Então clica nessa playlist ali que eu te espero no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!